Muito bem, vamos à entrevista nesta manhã de terça-feira. Eu estou recebendo aqui no estúdio da Musical FM o Dr. Kate Fernando Chirazo, ele que é do Orbe Hospital de Olhos, aqui em Campo Mourão, que é o maior centro oftalmológico de Campo Mourão, trazendo tecnologia aí para cuidar dos seus olhos. Doutor, seja muito bem-vindo aqui à Rádio Musical FM, bom dia. Bom dia, Max. Bom dia, ouvintes. É um prazer estar aqui na Musical FM, compartilhar algumas informações sobre nossa saúde ocular. Doutor, hoje vamos falar especificamente sobre catarata. A catarata, ela é inevitável para todo ser humano? Por exemplo, a gente pode dizer que a maioria das pessoas, ao alcançar uma certa idade, pode desenvolver a catarata? Sim, Max. A catarata é uma condição ocular em que o cristalino, a lente natural que a gente tem no olho, começa a modificar sua composição e sua cor. Então, essa opacificação do cristalino é a catarata. Ela ocorre por alterações dos componentes e depósitos de proteínas no cristalino. Certo. E é um processo natural que ocorre com o envelhecimento. Então, estima-se que mais de 50% das pessoas acima de 50 anos, de 65 anos, perdão, já tem a catarata ou já foi submetido a uma cirurgia de catarata. Então, é bastante frequente. Entendi. Agora, doutor, por exemplo, o estilo de vida. Uma pessoa que consome bastante álcool, que fuma, que consome bastante gordura, isso influencia o aparecimento da catarata um pouco mais cedo ou não tem influência? Sim, pode ter sim. Alterações metabólicas, o diabetes é um fator de risco importante para a formação de catarata. Exposição solar prolongada sem proteção também é um fator de risco para o desenvolvimento de catarata. E fatores intrínsecos, como a genética. Tem pessoas que geneticamente têm mais propensão de desenvolver a catarata. A catarata, é possível a correção através da cirurgia para todas as idades, ou existe uma certa idade que aí não é aconselhável a cirurgia? Não, com o avanço das tecnologias e da técnica cirúrgica, hoje a cirurgia de catarata ela é um procedimento rápido, muito eficaz, com resultado excelente e que pode ser realizado em qualquer idade, desde crianças. Então existe a catarata congênita, onde o bebê nasce com catarata e é submetido no primeiro ano de vida já à cirurgia de catarata e implante de lente intraocular. Como a catarata é a opacidade de uma lente natural que a gente tem no olho, a cirurgia consiste na troca dessa lente natural que está ruim por uma lente artificial. E a tecnologia em relação às lentes, hoje em dia, a gente consegue proporcionar a visão tanto para longe quanto para perto, né? Então dá bastante qualidade de vida depois da cirurgia. O senhor acabou de falar aí que a criança pode já nascer com catarata, e também a gente sabe que é um processo natural devido ao envelhecimento. Mas, por exemplo, uma pessoa com 25 anos, por exemplo, pode eventualmente desenvolver a catarata? Pode sim. Existem alguns tipos de cataratas relacionados ao uso de medicamentos, bastante comum em pessoas jovens, né? Então pessoas que têm algumas patologias, principalmente o uso de corticoide, né? Doenças reumatológicas, o paciente usa bastante corticoide, acaba desenvolvendo catarata mesmo sendo mais jovem, né? Existe a catarata traumática. Então, se você tem um trauma, uma pancada, uma bolada no olho, você pode opacificar o cristalino e ser necessário a cirurgia. Então, também é comum ocorrer cataratas em pessoas abaixo de 60 anos, né? A gente fala em catarata, a gente pensa, não, estou ficando velho. Exato. Mas existe catarata em jovens também. Muito bem. E é perceptível ao paciente, por exemplo, além da questão estética, ali, visual, que fica um pouquinho mais claro, o olho, ali a bolinha do olho, falando de uma forma bem mais popular, para o paciente é perceptível, por exemplo, ele sente algum desconforto, alguma coisa assim ou não? Então, quais são os principais sintomas, então, da catarata? A catarata, basicamente, ela vai gerar uma turvação visual. Então, esse embaçamento, desbotamento das cores, né? Tem pessoas que têm catarata e têm dificuldade de visualizar à noite, né? Os halos ao redor das luzes, né? Quando vai dirigir à noite. Esses são os principais sintomas. Esteticamente ou visualmente falando, não é quase imperceptível, né? Então você não consegue olhar para as pessoas e falar, você tem catarata, exceto em casos muito avançados, em que o olho pode ficar com aquela bolinha branca. Fica meio esbranquiçado ali. Isso. Agora, para o paciente, por exemplo, é possível, às vezes, no início ali, ele já perceber, mesmo com um nível de embaçamento menor? Sim, existe
alguns sintomas que as pessoas destacam que está com catarata, principalmente relacionado a esse embaçamento, Uhum. Dificuldade de visualização de longe, mudança de grau constante, Uhum. né? Então, o embaçamento é o principal sintoma. Entendi. Agora, doutor, dá para... O senhor acabou de falar, todas as idades é possível fazer a cirurgia. Uma vez feita a cirurgia, corre o risco de voltar? Não, ou é mais tranquilo? Fez a cirurgia, pode ficar sossegado, viver ali tranquilo, que não tem o problema da reincidência, podemos dizer assim. Isso, a cirurgia de catarata, ela, com a colocação de uma lente artificial dentro do olho, essa lente não tem mais mudança. Entendi. Então ela é uma cirurgia definitiva e não vai voltar a catarata. Uhum. Né? O que acontece muitas vezes, as pessoas que fazem a cirurgia, depois de alguns anos, a lente ela é colocada dentro de uma cápsula, e essa cápsula ela pode opacificar. Uhum. Então é necessário, o pessoal chama de limpeza da lente, mas não é a lente. A gente acaba fazendo uma retirada dessa cápsula da frente do eixo visual do paciente e melhora a visão. Então, existe uma manutenção, vamos dizer assim, na lente. Uhum. Muito bem. A gente está falando de catarata aqui em 100.9, estou conversando aqui com o Dr. Keith Fernando Chirazo, ele que é do Orbe, Hospital de Olhos, aqui em Campo Mourão, que além de catarata, também trata de várias outras doenças oculares, né? E tudo com aparelhos sofisticados. Outro dia eu estava conversando com o Dr. Paulo aqui, ele estava falando para mim, ele falou, Max, ali é aparelho de última geração, o pessoal pode vir, pode fazer a consulta, e a cirurgia é feita de maneira, a maioria é feita de maneira indolor, né? O paciente quase não sente nada, enfim. E é para resolver mesmo todos os problemas de visão, para você que é de Campo Mourão e região, doutor. Isso, especificamente sobre cirurgia de catarata, hoje a cirurgia ela é bastante segura, bastante rápida, né? E eu estou muito feliz de estar aqui nessa semana, porque essa semana marca uma época aqui no hospital muito importante, que vai ser a inauguração do nosso próprio centro cirúrgico. Olha aí. Então, nessa semana, a gente vai fazer as primeiras cirurgias, que bacana, né, de catarata no nosso centro cirúrgico, que tem toda a tecnologia possível aí para proporcionar um ótimo resultado, uma cirurgia segura, né, recuperação muito rápida. Então, estou bastante feliz de estar nessa semana aqui falando sobre esse tema. Justamente era isso que eu ia perguntar. Qual é o tempo estimado, eu sei que depende de pessoa para pessoa, para a recuperação da cirurgia da catarata? O pós-operatório é bastante tranquilo, né? Então, consiste principalmente no uso de colírios, né? A cirurgia de catarata, hoje em dia, o paciente retorna rapidamente às atividades cotidianas, né? Claro, tem algumas restrições relacionadas a carregar muito peso, atividade física extenuante, mergulho, sauna, mas o dia a dia, no outro dia a pessoa consegue dirigir, né? O pessoal que faz comida pode cozinhar depois da cirurgia, não tem problema. Então, a cirurgia indolor e com recuperação muito rápida. Com uma pessoa com a idade mais avançada, que tem a catarata, é feita a cirurgia, ela volta também a enxergar um pouco melhor, doutor? Com certeza. As lentes que colocamos hoje durante a cirurgia, ela pode proporcionar a correção tanto da miopia, o astigmatismo e a hipermetropia que o paciente tem. Então, antes da cirurgia, o paciente tinha grau, sempre usou óculos, e a cirurgia consegue proporcionar uma liberdade, né, para todas as distâncias. Então, as lentes mais modernas são muito eficazes nesse resultado. Né? Perfeito. Muito bem. Eu conversei aqui com o Dr. Keith Fernando Chirazo, é do Orbe Hospital de Olhos. Ele estava comentando com a gente que essa semana começam as cirurgias. Então, você que ainda não conhece, vale a pena dar uma passada lá. E é aquilo que o doutor falou, até o doutor Paulo comentou com a gente. Não tem jeito. Né? Em algum momento da vida você vai ter um problema de visão. E é importante que procure os profissionais ideais, né, o lugar certo para que seja feita a correção, né, doutor? Isso mesmo, né? Tanto a catarata quanto algum problema em relação a grau, né, não tem como. Né? Então, o envelhecimento ocular, ele vai gerar alguma coisa. Vou fazer uma pergunta para o senhor aqui que está um pouquinho fora da nossa pauta, mas é uma curiosidade porque eu já ouvi falar e talvez muitas pessoas já ouviram falar. Tem gente que fala assim, ó, à medida que a idade vai avançando, muitas pessoas que têm um grau mais elevado ali de deficiência da visão, naturalmente diminui esse grau. Isso é verdade ou isso é lenda? Não, existe um tipo de grau que pode ser alterado quando a pessoa desenvolve catarata por alteração do tamanho do cristalino. Então, a pessoa sempre usou óculos, então tem pessoas que têm hipermetropia e devido ao crescimento do cristalino pelo desenvolvimento da catarata,
começa a regredir essa hipermetropia. Entendi. Né? Então dá essa sensação de melhora do grau, porém a qualidade visual, a sensibilidade ao contraste é diminuída pela opacidade da lente. Perfeito. Muito bem. Doutor, se tiver algum ponto que eu não coloquei aqui, fique à vontade para falar. Então, gostaria de agradecer à Musical FM, né, aos ouvintes, essa oportunidade de falar desse importante tema, né, que é a cirurgia de catarata. Muito obrigado. Obrigado, doutor. É o doutor Keith Fernando Chirazo, do Orbe Hospital de Olhos, cuidando sempre da sua visão com tecnologia e profissionalismo.